na abertura do evento. Lembra, Ivone? Teve lá. E até na época ele já não vinha mais aqui nos reuniões do conselho, mas ele teve lá. E nós entendemos que isso significava um compromisso com aquela discussão, com um esforço. Veio a ouvidoria da Unicamp, enfim, várias pessoas se somaram por entender que era importante. Tinha um projeto. Então, estou colocando isso, primeiro, para recuperar essa história, que não pode ser perdida. Pessoas que se esforçaram para que isso acontecesse. E que eu espero que agora a gente aprove, de preferência, né, por aclamação, essas propostas, para que a gente retome a discussão de uma ouvidoria na saúde em Campinas, como ela tem que ser, com essas características, e que ajude a fortalecer esse trabalho. Então, assim, queria fazer isso. Primeiro, para mim é importante que a Ivone fizesse esse relato, que, eu volto a dizer, não se pode apagar a história. A história que é feita, é construída, a gente não pode apagar. E segundo, mostrar que, eu espero, inclusive, quem hoje trabalha a questão do SUS aqui em Campinas, na própria gestão, lembre desse episódio anterior para ajudar a gente a aprovar essa ouvidoria agora. Era só isso que eu queria colocar, que é recuperar uma história. Não é nem a questão de ponto de vista, porque para mim está corretíssimo isso aí. Era isso, obrigado. Obrigado, Mariante. Nayara. Eu vou ler essas recomendações que eu peço que sejam submetidas à votação do Pleno, tá bom? Então é o seguinte. Recomendações da Secretaria de Saúde para a implantação da ouvidoria SUS Campinas. Considerando que as ouvidorias públicas são instituições previstas em lei que ampliam a capacidade do cidadão fazer as suas relações com o Estado mais significativas e estratégicas ao facilitar a fiscalização sobre os serviços públicos, considerando que são suas atribuições acolher sugestões, reclamações, solicitações, denúncias e elogios dos cidadãos e posteriormente encaminhá-las aos órgãos gestores responsáveis, considerando que tais demandas, transformadas em dados e posteriormente em informações, dão subsídios para a formulação estratégica das políticas públicas, contribuindo para a definição de objetivos, metas e indicadores, considerando que, quando autônomas e independentes, são mais um canal de participação popular e integrados aos conselhos e conferências, podem lhes fornecer dados e informações com potência para que possam atuar com mais segurança e propriedade no controle social da política de saúde, considerando que em 2003 foi criada a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde e, no âmbito dela, o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, é o tal DOGES, que a Ivone acabou de falar. Considerando que o Ministério da Saúde recomenda que sejam implantadas ouvidorias específicas da saúde nos âmbitos estaduais e municipais, considerando que a 13ª Conferência Nacional de Saúde, em 2008, deliberou pela necessidade de viabilizar ouvidorias da saúde nos estados e municípios, estabelecendo a necessária integração delas com os respectivos conselhos, considerando que em Campinas a saúde é a política pública com mais usuários na cidade e tem especificidades complexas que justificam ouvidoria exclusiva, integrada e em apoio a este conselho, e considerando, por fim, que atualmente o conselho atua em meio à extrema falta de pessoal, de metodologia adequada para esse tipo de necessidade e de infraestrutura que inviabilizam o trabalho profissional desse porte, sendo que conselheiros são voluntários e o órgão conta com apenas uma profissional lotada. Neste sentido, o Conselho Municipal de Saúde recomenda à gestão da saúde municipal a implantação, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, de uma ouvidoria específica para acolher as demandas, queixas, reclamações, sugestões e elogios aos usuários do SUS local. B. Que este órgão, implantado como mais um dispositivo de controle social, deve trabalhar integrado a este Conselho, com autonomia e independência em relação à gestão da Secretaria e da Prefeitura de Campinas, que seu ou sua coordenadora deve ser escolhida com isenção e, para tal, deve contar com a participação do Conselho Municipal neste processo de seleção, que, como método de trabalho, a ouvidoria deve se utilizar de telefones gratuitos, e-mail próprio, formas de interação por internet e redes sociais institucionais para atendimento aos usuários, caixas de sugestões nas unidades de saúde, de acesso exclusivo aos profissionais da ouvidoria, visitas itinerantes ao serviço, entre outras ferramentas e métodos,
considerando que tais dados devam ser processados por profissionais competentes, transformados em informações e análises de forma que, ao serem encaminhadas aos gestores e ao Conselho Municipal, possam subsidiar diretrizes, metas e indicadores para a política pública de saúde. Recomendo-se que essas informações coletadas deverão ser armazenadas em bancos de dados que possam ser acionados desde que obedeçam à Lei de Proteção de Dados. E, por fim, que seja necessário contar com uma infraestrutura adequada, bem como pessoal capacitado em coleta e manejo de bancos de dados e informações e produção de relatórios, que possam contar sempre com educação continuada e permanente para aprimoramento da sua atuação. Campinas, 27 de julho de 2026, Conselho Municipal de Saúde. 2022, estou lá em 2026 já. Obrigado, Nayara. Tentando acelerar um pouco por causa do tempo, vamos direto para a primeira inscrição do debate. Roberto, João, Júnior. Roberto, João já é o próximo, pode se aproximar. Parece assim que foi combinado aquela enxurrada de reclamações na Tribuna Livre e a discussão do tema da ouvidoria. Mas aquela enxurrada de reclamações demonstra a necessidade de que tenhamos uma ouvidoria na cidade de Campinas. Alguém disse, ou várias pessoas, eu tenho ouvido isso com muita frequência, que a gente luta, João Marcos falou isso um pouco, e não sei o quê, e volta semana que vem, e nada acontece. Eu queria dizer que isso não é verdade, embora seja essa a nossa percepção. Quer dizer, a saúde só não está pior porque existe Conselho Municipal como o de Campinas que resiste mais e mais ao desmonte das políticas públicas. Então nós fazemos muito, eu tenho absoluta convicção. Eu conheço o pessoal ali na fila há anos, quase séculos, nem séculos. Desde o século passado. Desde o século passado. Desde o milênio. Desde o milênio passado. Ali. E são pessoas que têm feito muito pela saúde de Campinas. Assim, o depoimento foi assim, eu disse, a cereja do bolo. Foi mostrar assim, cabalmente que há resistência. Agora, nós do Conselho, como está escrito lá, não somos profissionais deste campo. Nós somos voluntários, nós não recebemos por isso. Então, o nosso trabalho vai ser muito mais potencializado, muito mais, faremos muito mais se tivermos uma ouvidoria profissional. Sim, os gestores deviam aprovar isso. Sim, não é ruim. O gestor tem muito medo de reclamação. Eu fui gestor, eu morri de medo, para confessar para vocês, quando a população se armava. Eu conversava, viu? Lembro, por exemplo, do Lúcio, lá no Sudoeste, a gente discutindo os defeitos das deficiências da saúde. Assim, mas eu adoraria que fosse lá se eu tivesse elogios. Não era isso que acontecia. Agora, o gestor inteligente faz o quê? Pega aquele monte de coisas e transforma em dados que o ajuda a pensar políticas públicas que solucionem aquilo que ele está ouvindo. Então, precisamos parar de ter medo das reclamações. Precisamos aproveitá-las e transformá-las em instrumento de gestão, em instrumento de planejamento, desde que a gente trabalhe com os dados de maneira a mais adequada possível. Um dos problemas nossos, enquanto conselho, e é natural que assim seja, é que as reclamações chegam, e a gente não processa. Não processa porque não é porque não queremos processar, é porque nós não temos as condições e nem a competência para processá-las. Então, não porque queremos que seja assim, mas muitas das reclamações entram por um ouvido e saem pelo outro, como diz o ditado popular. Não é porque queremos que seja assim, é porque falta a competência para tal. Então, para que as reclamações não saiam por um ouvido e saiam por outro, nosso e da gestão, é que eu acho assim, é necessário, muito urgente, que tenhamos uma ouvidoria na cidade de Campinas. Muito urgente, muito necessário. E se eu fosse gestor, eu faria questão de ter uma ouvidoria com essas características que estão apontadas e outras que possam melhorar. E para concluir, Ivone podia mandar para a gente o projeto lá, para ver o que a gente pode, inclusive, aproveitar. A retirada da Obrigado, Roberto. Próximo inscrito, João, na sequência, Júnior. A retirada da ouvidoria de Campinas foi política suja do prefeito e do ex. Os vereadores também. Bom, mais uma vez, boa noite. Eu acho assim, eu conheci a Ivone na época que o Paulo Anjo, que é presidente do conselho, foi uma luta muito grande para a gente ter esse espaço aí, na qual a administração também não respeitou, não é verdade?
Porque se vier um 56 saúde, Deus me livre. Tem pedido aí de 50 anos que ninguém faz nada através do 56. Nem tem uma resposta, né? Então, através da Simone, quando ela colocou aqui, ela disse que está na fila 10 anos pessoas de uma prótese. 6 anos. 6 anos. E nós fizemos uma avaliação no Mário Gatti também lá, tinha uma lista tripartite. Você não consegue estar no Unicamp, você consegue na PUC, no Mário Gatti ou no Ouro Verde. Só que, infelizmente, você não descobre, sabe por quê? Porque as pessoas lá de dentro têm vontade. Na verdade é isso. Então, porque você tem uma lista tripartite de pessoas que estão sofrendo um acamado, como ela fala, que eu vigito também, e essa cirurgia está demorando tanto, é preciso que tenha uma ouvidoria, que a gente chega lá e denuncia, e essas pessoas chamam quem é o responsável no hospital ou da entidade que está tocando, para dar uma resposta para a população. Não é possível que a gente pegue uma perna, pegue um braço, pegue isso, pegue aquilo, e nunca sabe uma resposta de nada. Então, quer dizer, está acostumado no Brasil tudo aquele jeitinho brasileiro. E a gente, o Roberto falou, nós somos conselheiros pela resistência, por aquilo que a gente gosta de fazer, não para se aparecer. Então, assim, 24 horas na minha casa é noite e dia para as pessoas reclamarem. E eu corro atrás de buscar fulano, Bertano e Ciclano para ajudar. Para isso eu tirei o direito de fazer o trabalho voluntário. O voluntário é isso. Está uma hora nesse momento aqui, longe daqui, 40 quilômetros longe de casa, esperando terminar uma reunião para levar uma devolução que aqui realmente, hoje reaprovamos uma ouvidoria na qual aquelas pessoas que não têm a condição de chegar, mas pode ter um telefonema e reclamar o seu problema. E é isso que nós queremos. É dessa forma que nós queremos que o SUS funcione. Funciona de uma forma diferente, porque o gestor realmente, o que incomoda ele mais é fazer com que ele tenha que sair da cadeira dele e fazer a alteração lá na ponta. E esse que é o grande processo da coisa. E aí a gente facilita essas coisas, porque aí a gente vai ter ouvidoria e vai estar colocando para ele praticamente por que você não fez, que é deixou de fazer. Muito obrigado. Obrigado. Próximo Júnior, na sequência, Valdir. Bom, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, dar meus parabéns à nossa companheira Ivone, que com muita sabedoria discutiu, debateu e implementou a ouvidoria aqui na cidade de Campinas. Que, lamentavelmente, isto é uma política do atual governo de não prestigiar a participação popular, né? De não prestigiar a construção de escutas da população. É só pegar o orçamento participativo que não existe mais. Então, é só pegar o secretário que não participa das reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Então, isso mostra o modelo do governo para com a população. É de não participação mesmo. Então, a ouvidoria, que tem o papel de ouvir reclamações, de ouvir sugestões, que deveria ser uma ferramenta de política pública, que deveria ser uma ferramenta de fortalecimento do controle social e uma ferramenta de orientar a gestão nas suas políticas, hoje a atual gestão deixa de ter uma ouvidoria. E aqui eu deixo a pergunta para a gestão: por que não ter uma ouvidoria? Por que não construir uma ouvidoria em conjunto com nós aqui do Conselho Municipal de Saúde, prestadores, usuários, gestores, e construir uma ouvidoria que nós queremos? Aqui eu deixo a pergunta para a gestão: por que não temos uma ouvidoria nessa cidade? Na cidade de Campinas, como a própria Naira colocou, uma cidade como Campinas não tem uma ouvidoria. É um absurdo descaso dessa atual gestão para com a população. Obrigado. Obrigado, João. Júnior, na sequência... Obrigado, Júnior. Valdir, na sequência, o último inscrito, Lúcio. Bom, vou responder a pergunta dele assim. Não tem ouvidoria, porque senão são muitas as queixas e acaba indo para o Ministério Público Federal e Estadual. Então, cessa a ouvidoria e coloca todas as queixas na ouvidoria do município, né? Agora eu faço um pedido aqui para o Conselho, do seguinte, que o Conselho solicite à administração todos os pedidos de ouvidoria
de todo o período que teve a ouvidoria lá no 16º andar. Porque antigamente tinha a Ivone e 2 pessoas lá. Aí uma foi não sei para onde, né, para o Marugate, a outra também aposentou, saiu e a Ivone ficou sozinha lá. E assim, às vezes, 3 vezes por semana eu passava lá. Né? E a Ivone correndo com aquele povo todo. Certo? Inclusive, muitas vezes, pagando lanche das pessoas que não tinham dinheiro para comer. Certo, Ivone? Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, me desminta agora ou calo para sempre. Né? É mais ou menos assim. Então, eu gostaria que o Conselho fizesse um ofício para a administração, solicitando assim: quantas queixas da ouvidoria aconteceram durante todo o período? Quantas foram atendidas e quantas não foram atendidas? Para a gente poder saber que droga que o prefeito fez. Né? Beleza? Obrigado. Obrigado, Valdir. Lúcio. Eu acho que é só mesmo para contemplar e tirar a angústia que está dentro de mim, né? Dizer o seguinte: quem é que interessa não ter a ouvidoria pública do SUS aqui em Campinas? Eu tive algumas vezes na sala lá com a Ivone, algumas necessidades da região e que foi encaminhada, mas nesse momento eu estou com pelo menos 2 bilhetes no bolso de coisa séria, que até quando a gente discutia aquele documento que a Nara acabou de ler na executiva, eu acabei não aguentando e falando o que eu estava precisando. Mas eu estou precisando e levo para onde? Com quem? Quem responderia essa demanda verdadeiramente pesada? Pessoa doente, na cama, não tem família, não tem como tratar, precisando de comer, tem que pôr na boca. Como é que faz, hein? Como é que faz? Então, só quero vir aqui dar parabéns a esse encaminhamento e dizer o seguinte: precisamos urgente desta ouvidoria. É isso. Obrigado, Lúcio. Encerrado o debate, compreendendo que o papel da ouvidoria é uma importante e enorme extensão do controle social e que aqui, todos e todas, independente do segmento, somos defensores do controle social, a mesa propõe que possamos aprovar por aclamação as recomendações aqui apresentadas para a criação da ouvidoria SUS. E pergunta: algum conselheiro ou conselheira que se manifeste contrário a aprovar por aclamação? Eu gostaria de um apontamento. Questão de ordem, só para poder entender. É que a gestão não teve oportunidade de fala e eu quero me abster e quero justificar por quê. Ah, tá. Então, no caso, é uma justificativa da abstenção. Declaração de voto. Só queria trazer que assim, a saúde ela está no movimento justamente de reorganizar a questão da leitura dessas ouvidorias e de como está trabalhando isso. As ouvidorias, assim como os encaminhamentos que nós recebemos a partir da Defensoria Pública, Ministério Público e assim por diante, para nós elas são ferramentas de gestão bastante importantes. Mas, mais do que isso, né, a gente tem um compromisso público em garantir o acesso, mesmo a gente sabendo das dificuldades que nós temos com N recursos, garantir o acesso em tempo oportuno para todos os munícipes de Campinas, tendo eles tido a oportunidade de fazer a reclamação ou não. Então, se é uma área que no município tem tido um investimento importantíssimo, é a área da regulação. Porque uma regulação municipal muito bem ajustada, ela vai garantir esse acesso e garantir a otimização dos recursos que estão disponibilizados, independente dessa pessoa ter tido acesso a conseguir fazer uma queixa, até mesmo saber que pode ou não fazer uma queixa. Porque nós trabalhamos com pessoas muito simples, pessoas que não tem, muitas vezes não têm a menor noção do que são os seus próprios direitos. Então, e nesse momento a Secretaria está no movimento de reorganização da análise dessas ouvidorias, tendo designado, inclusive, uma pessoa, a Valéria, que ela vai estar a referência para dentro da Secretaria para fazer a análise de todas essas ouvidorias, das respostas e assim por diante, e dessa interface com a Ouvidoria Geral do município. Então, em função disso, eu, enquanto gestora, vou me abster dessa votação, porque a gente
justamente por nós estarmos num processo de implantação de uma nova sistemática, a gente precisa de um tempo para validação e, nesse momento, talvez a gente não consiga implementar tudo que está sendo proposto. Mas, lógico que a gente vai estar levando tudo isso para que, na medida do possível, o que for possível seja incrementado em conjunto com o que está sendo implantado. Bom, se tratando de abstenção e não de negativa, e não havendo considerações contrárias à aprovação por aclamação dessa demanda, a mesa considera que está aprovado. Com isso, encerramos os trabalhos de hoje. Agradecer imensamente a presença de todas, todos e todos, e viva o SUS! Dia 24 de agosto, todas e todos presentes. Dia 2, dia 24 de agosto vai ser a noite. Então, eu ia falar para você, eu por essa questão porque eu achei que estava da pauta, mas eu normalmente eu entendi que o rapaz faz o mesmo questionamento na plenária, que aí eu faço o que estou fazendo aqui. Dia 24? Dia 24. Porque, na verdade, o rapaz explicou para mim.